Até aqui, no estudo desta semana, nós vimos como Deus lembrou o povo de Israel, o povo que havia sido libertado da escravidão egípcia, como o Senhor lembrou a eles do sábado, como o Senhor mostrou a eles, através do maná, como é que o sábado deveria ser observado, deveria ser guardado. Vimos também já em Êxodo 31 como o sábado era um sinal da aliança de Deus. Hoje nós vamos ver ainda, irmãos, aqui em Êxodo 31, também, que o sábado também é um sinal de santificação. Veja comigo, por favor, o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 13. Lá nós encontramos o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Veja, a guarda do sábado, irmão, seria um sinal de geração em geração, um sinal perpétuo, um sinal que deveria continuar continuamente. Mas era para quê? Para que o povo tomasse conhecimento, para que o povo soubesse o quê? Que é Deus quem santifica. A santificação, irmãos, é um ato da parte de Deus. Não são os nossos esforços que nos santificam, que nos separam, ou que nos tornam melhores ou piores. O que nos santifica, irmãos, é Deus. Deus é quem nos santifica. E o Deus que está aqui nesse livro, nesse texto de Êxodo, é o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. E ele está falando, tem um sinal. Esse sinal é para que vocês saibam, para que vocês conheçam que eu santifico. Então tem dois verbos aí, irmãos, importantes: conhecer e santificar. No hebraico, irmãos, na cultura hebraica, conhecer não é simplesmente conhecer um fato, conhecer um evento, ou ser apresentado a uma pessoa. Quando implica em conhecer pessoas, conhecimento implica muito mais do que um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo, um conhecimento significativo, um conhecimento intelectual, um conhecimento relacional e um conhecimento emocional. Não é simplesmente conhecer um fato. Ah, eu soube que aconteceu tal fato. Não, irmãos, conhecer uma pessoa, mas conhecer agora que pessoa? Conhecer o Senhor Criador de todas as coisas. Conhecer implica num relacionamento significativo. Tanto é, irmãos, que na Bíblia, em muitos locais, em muitas passagens, a gente encontra que a palavra conhecer no sentido do conhecimento conjugal, do relacionamento conjugal, que é, quem sabe, certamente, não é quem sabe não, é certamente o relacionamento mais íntimo e mais importante de conhecimento que dois seres humanos podem ter. Um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. A nossa lição salienta, irmãos, que conhecer a Deus implica em várias partes. Por exemplo, como servi-lo. Lá no texto de 1 Crônicas, que está na nossa lição, a gente vê o rei Davi aconselhando a Salomão, seu filho, fala assim: você conhece a Deus e o sirva voluntariamente. Servir voluntariamente não é servir por obrigação, mas servir por amor. Sirva a Deus voluntariamente, conheça a Deus e o sirva. Mais ainda, irmãos, a gente vê no livro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Isaías 11, 2 diz o seguinte, falando sobre o rebento de Jessé: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por que, irmãos, o conhecimento está ligado com temor? Será que é temer a Deus, ter medo de Deus? Não, é porque quando você conhece a Deus, quando você conhece o Deus Todo-Poderoso, quando você conhece o Deus que criou todas as coisas, você, ser humano, na sua pequenez, tem um real
uma real avaliação de como são pequenos diante de Deus. E daí nós passamos a respeitá-lo. Mas ainda conhecer a Deus significa crer nele. Tem um outro texto, irmãos, que eu quero que vocês leiam comigo, por favor. O texto de Salmos, no capítulo 9, verso 10. Salmo 9, 10. Lá nós encontramos o seguinte: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste o que os buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Quando você conhece a Deus, você confia nele. Quando você conhece a Deus, você sabe que ele não desampara aqueles que buscam. Isso te dá segurança. Conhecer a Deus te dá segurança. Mas ainda, o texto de Jeremias 10, 25, diz que conhecer significa invocar o seu nome. Portanto, irmãos, servir, temer, crer, confiar, buscar, são atitudes daqueles que querem conhecer a Deus, que conhecem a Deus. Mas o texto que lemos, irmãos, de Êxodo 31, 13, ele fala também que é o Senhor que santifica. E eu vou novamente reforçar. A santificação é um ato da parte de Deus para o seu povo. Vamos ver, por favor, o texto de Levítico, capítulo 20, verso 8. Lá diz assim: guardai os meus estatutos e cumpri-os, porque eu sou o Senhor que vos santifico. Como é, então, o processo de santificação, irmãos? Guardar os estatutos. Guardar, como diz os estatutos. Porque o Senhor é quem santifica. Mais ainda, o livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Deuteronômio 7, 6 diz o seguinte: pois tu és um povo santo do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse um povo próprio de todos os povos que há na terra. Um povo santo de Deus, irmãos, deve buscar a santificação. Deve pedir a santificação, deve pedir que Deus promova a santificação própria, a santificação de cada um. Portanto, irmãos, como já disse nessa lição, justificação e santificação sempre são obras de Deus. É o Senhor que santifica, irmãos. Nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor para que Ele atue nos santificando. Agora, irmãos, o Senhor quer nos santificar, quer que nós nos separemos, mostrando ao mundo que nós somos salvos, pelo Senhor Jesus e que nós temos atitudes diferentes. Veja o texto da senhora White, o texto que está na nossa lição, falando acerca do sábado, nesse contexto de santificação. Dado ao mundo como sinal do Criador, o sábado também é sinal de Deus como nosso santificador. Lembram, irmãos, lá no texto de Êxodo 20, ele diz: lembra-te do sábado, porque o Senhor criou todas as coisas. Mas este é um sinal também de santificação. Por que de santificação? Porque o sábado, irmãos, nos destaca, nos separa dos outros cristãos. O sábado faz com que nós sejamos diferentes nesse sentido. E nós entendemos, irmãos, pelo estudo da Bíblia, que este é um sinal de santificação. O sábado, como eu disse, é um dia especial, um dia de comunhão especial. Comunhão especial entre as pessoas. Você está sem trabalho, você está descansando, você pode se relacionar com as pessoas. Eu já disse a vocês que eu li um dia desses: o sábado é um dia gentil. Gentil com os idosos, gentil com as crianças, gentil com as pessoas. Mais ainda, o sábado é um dia de comunhão especial com Deus. E como é que você pode buscar a santificação, irmãos? Tendo comunhão especial com Deus. O sábado sempre foi um dia de separação do povo de Deus. Separação do povo de Deus no tempo dos hebreus. E separação do povo de Deus hoje também. Não, irmãos, que o sábado não deve ser um motivo de arrogância espiritual para nós, mas um motivo
de comprometimento. Um motivo, Senhor, um motivo que faz com que nós agradeçamos ao Senhor por ter nos dado esse conhecimento do sábado. E mais ainda, irmãos, um motivo para que nós preguemos esse evangelho do sábado. Que nós preguemos, irmãos, nós temos essa obrigação de mostrar aos outros a importância do sábado no contexto da santificação, no contexto da aliança do Senhor, da aliança de salvação. Que Deus nos abençoe, que a gente possa encontrar um prazer especial no sábado. Um dia que nos lembramos do Criador, um dia que nos lembramos do Redentor e um dia que nos lembramos do nosso Deus que nos santifica. Deus abençoe a todos. Uma boa semana, um bom final de semana e um feliz sábado para todos nós.